Bom, então nessa aula de hoje, nós vamos né, aprender um pouco aqui sobre as variações que a gente tem na primeira lei de Mendel. Então, a gente aprendeu como que, né, os alelos aqui, eles variavam em termos de dominância e recessividade, né? Então, a gente aprendeu que existiam os heterozigotos. Então, por exemplo, quando a gente tem um alelo lá, Bzão, e um alelo Bzinho, no mesmo indivíduo, a gente está falando, né, que esse gene aqui está em heterozigose, são diferentes. Tem uma homozigose dominante, seria Bzão, Bzão, e homozigose recessivo, Bzim, Bzim. E aí a gente viu como que isso poderia variar, né, na expressão ali dos genes em relação às características. Então, o indivíduo tem um determinado genótipo, que é a combinação aqui desses alelos, e isso vai gerar um fenótipo mais ou menos, né, esperado aí dentro das leis da genética. O que é o fenótipo? É a característica expressa, como o indivíduo é, né, na, no mundo ali real, ali, depois de nascer, crescer e se desenvolver. E aí, dentro desse contexto aqui, a gente tem algumas variações que foram observadas e que são importantes, e elas caem muito nas provas, e vocês vão ver que uma das coisas que facilita muito a gente entender é a gente primeiro ter a percepção, né, de que tipo de variação está acontecendo, mas existe uma proporção mais ou menos esperada. Então, às vezes, você nem precisa fazer aquelas continhas lá para você saber qual que é a resposta que está correta, se a questão te oferecer a informação que você precisa aqui, que a gente vai aprender hoje. Então, olha só, existem variações que os genes, em determinadas circunstâncias, né, a maneira como esses alelos aqui estão lá no indivíduo. Entrou alguém, deixa eu ver se está pedindo para entrar. Não, tá. Bom dia, Isadora. Estava só vendo aqui se você estava pedindo para entrar ou entrando. Bom, pode acontecer dos genes, em determinadas circunstâncias aqui, eles causarem a morte do indivíduo. Então, eles são chamados de alelos letais. Esse indivíduo nem nasce. E isso foi observado a partir do cruzamento entre camundongos, há um tempo atrás. Foi observado que você, quando cruzava heterozigotos, eu vou explicar direitinho aqui para vocês na expressão deles aqui. Uma parte do que você esperava nascer simplesmente não nascia. Então, foi tentando estudar, mas o que está acontecendo? Por que não está a proporção correta? Né? A gente viu lá aquelas proporções, deixa eu até ir abrindo a aula de vocês aqui, para eu relembrar, usar ela. Abrir a tela. Você tinha proporções esperadas ali nos cruzamentos. Então, quando você tem uma situação em que essa proporção não ocorre, uma das coisas que se desconfia que está acontecendo é que existe um alelo letal ali naquele cruzamento. Voltando aqui, esses alelos que podem condicionar a situação mortal aqui, o maior exemplo que é utilizado em tudo que é livro que a gente vê é esse cruzamento aqui dos ratinhos com as pelagens aqui amarelas, né, em heterozigose. Então, olha só, eles têm um alelo dominante azão e o alelo recessivo azinho. Por isso que eles são chamados, né, de heterozigotos aqui, por aquela característica. Os alelos são diferentes, né? Tem um dominante e um recessivo. Por isso hétero, né? De diferente. E aí, quando você cruza esses indivíduos aqui, você já tem mais ou menos uma proporção esperada. Lembra que eu mostrei para vocês essa figura aqui para vocês memorizarem? Quando você cruza indivíduos heterozigotos, independente da característica que está aqui, isso aqui não precisa de vocês observarem, né? Mas quando você cruza indivíduos com os genes aqui, né, heterozigotos, você já tem uma proporção esperada. Você vai ter homozigoto dominante 25% ou um quarto. Você vai ter heterozigoto aqui, né, e vai estar dominante, porque tem o fator dominante, em 2 quartos aqui, né, ou 50% das crias. Isso a proporção esperada, né, gente? Na realidade, pode variar um pouco aqui, porque a gente tem aquela questão da aleatoriedade aqui. E a proporção esperada de homozigoto recessivo, 25%. Então, você já sabe que vai existir essa proporção aqui. Isso aqui é o que vai dizer, né, a lei da genética baseada nos estudos do Mendel lá com as ervilhas.
E aí, quando você cruzava esses ratos aqui, que tinham pelagem amarela, que você sabia que era heterozigoto, aparecia, em vez de aparecer a proporção 1/4, né, por 2/4 por 1/4, ou 25%, 50%, 25%, aparecia só a proporção 2/1, né, ou aqui no caso, né, você teria quase toda a amostra aqui de camundongos com pelagem amarela, alguns aqui com essa pelagem cinza, né, que era a proporção, né, de homozigoto recessivo. E uma parte da proporção desaparece. Por quê? Porque esses camundonguinhos aqui, ó, azão, eles morrem ainda no estágio embrionário. E isso, gente, existe para, inclusive, doenças humanas, que o embrião, ele vai morrer, ou morre na fase embrionária ou na fase fetal. A criança não é viável se ela tiver essa condição aqui. Então, a proporção, né, lógico para a criança, você não faz isso com o ser humano, né, mas para experimentos em laboratórios com animais, com plantas, você faz os cruzamentos e não vai achar aquela proporção 1/2/1, né? Que seria, deixa eu mostrar para vocês, que é uma forma que vocês podem talvez encontrar nas questões aí e confundir, né? Porque a matemática geralmente, ai, cadê? Essas proporções aqui de fenótipos, esse tipo aqui, né? Que é a característica observada, tá vendo? Essas expressões aqui que a gente vai ver ao longo da aula de hoje, elas são super importantes. Por quê? Porque quando você está observando como é que eu posso dizer? Essas expressões fenotípicas aqui, você pode ter umas diferenças que vão matar nas questões que se relacionam a como que são os alelos de fato. Por exemplo, eu estava falando para vocês de 1/2/1, que é o quê? Eu estou falando do genótipo, seria não, né? Mas na proporção de cada 4 indivíduos, esperaria-se que um fosse homozigoto dominante, 2 fossem heterozigotos aqui e um fosse homozigoto recessivo. Então, se você pegasse esses ratos em laboratório, vamos supor, você está fazendo um experimento, você pegasse 100 ratos, né, de pelagem amarela e cruzasse com 100 ratos ali de pelagem também amarela, que você sabe que é heterozigoto, nessa população resultante, cada 4 indivíduos, você esperaria encontrar esse genótipo neles ali, que é o que a gente vê, né, para os cruzamentos aqui em indivíduos heterozigotos. E aí eu estou falando de genótipo. O que você vai observar? Você vai observar a cor do bicho, que é o fenótipo. Então, isso aqui, gente, super importante, tá? Para analisar essas questões, que é aí que vem as pegadinhas lá nos benditos Enem da vida. O genótipo é o que está lá nos alelos, né? É o que você veria se você tivesse condição de avaliar o gene, lá, gene por gene do organismo. Agora, o fenótipo é o que você observa do bicho. É o que nasceu lá, a cor, ou a planta, o que for, né? Que você vai observar a característica ali expressa. E aí é que vem essa proporção aqui, que é super importante da gente memorizar, que é observado aqui. Na primeira lei de Mendel, que a gente estudou até agora, a proporção esperada do cruzamento entre heterozigotos é 3/1. Meu Deus do céu, o que é isso? Olha lá. Vamos supor, né, que a gente está falando aqui lá do albinismo lá, que é o caso aqui desse exemplo. Você misturando o pai e a mãe, que são indivíduos normais, olha só, né, eles estão em heterozigose, eles têm o gene para o albinismo, mas ele não está expresso porque tem o gene dominante aqui que garante, né, a condição normal. Você misturou os dois, você tem essa proporção esperada aqui. O que é essa proporção em termos fenotípicos? Essa criança aqui nasceria não albina, porque ela tem os dois genes aqui, né, dominantes, que condicionam o não albinismo, a condição normal. Essa criança tem é igual aos pais, tem né, alelo, desculpa, falei gene, mas é alelo dominante, então essa criança também normal. Essa criança também normal. E essa criança albina. O que a gente vai ver, gente, no fenótipo, quando você cruza indivíduos heterozigóticos? 3 a cada 4, na proporção, vão ter o fenótipo normal, né? Ou no caso aqui, né, com o alelo dominante. E 1
vai ter o fenótipo duplo recessivo com albinismo. Isso para albinismo, tá? Pode ser uma doença que, ao contrário, que para ela não existir, você tem que estar na condição recessiva. Então, tomar cuidado lá com as questões, porque o que vai variar é a interpretação do texto da questão. Então, quando a gente está falando de heterozigotos aqui cruzando, você vai ter 3 indivíduos que vão expressar uma característica para um indivíduo que não vai expressar uma determinada característica, que vai ser recessivo. Prestar atenção na questão da dominância, que é a primeira lei de Mendel lá. Então, o que o Mendel observou? Que você tem, né, quando a presença de um gene dominante, seja em heterozigose ou em homozigose, seja os dois aqui, né, dominantes, ou um deles, você vai ter ali aquela determinação do fenótipo, né, em 3 indivíduos a cada 4 observados. E um deles, né, quando você, assim, isso é proporção esperada, tá, gente? Não é obrigatório, igual eu falei com vocês. Se a pessoa tiver 4 filhos, né, o casal tiver 4 filhos, não necessariamente vai nascer desse jeito aqui. Isso aqui é o que você espera que aconteça. E aí, como que você observa isso? Você faz trocentos cruzamentos, dezenas, centenas às vezes de cruzamentos em experimentos científicos, não com seres humanos, obviamente, e aí você observa esse padrão na população, observa a população como um todo, aí você chega nessa proporção. Você tem que fazer isso várias, várias, várias vezes para você poder ver, né, a proporção dentro das probabilidades. Então, você não consegue observar a probabilidade fazendo, por exemplo, tem gente que nunca jogou na Mega Sena na vida, joga uma vez e ganha, mas a probabilidade de ganhar na Mega Sena é ridícula, ridiculamente pequena, né? Então, você não pode pegar um exemplo isolado desse e avaliar como regra. Então, para chegar nessas proporções aqui, o Mendel fez esses cruzamentos lá entre ervilhas heterozigóticas várias e várias e várias e várias vezes até ele perceber que esse padrão existe, né? Aí o padrão está relacionado com, né, um grande tamanho populacional, um grande volume de vezes que isso aqui ocorre, tá? Tudo na estatística é assim, gente. Por isso que a gente não pode observar uma coisa isolada e querer generalizar o resultado para outras coisas. Então, sempre a gente observa com um grande número de pessoas. Todos os estudos científicos são feitos assim, porque senão você não consegue chegar a um resultado desses aqui, tá? Eu vejo que muitos alunos têm dificuldade nisso, porque às vezes vê aquele heredograma lá, tem vários filhos e você não vê essa proporção ocorrendo, né? Os filhos têm uma proporção diferente da esperada, mas é porque cada cruzamento daqui, cada filho gerado, ele tem essas probabilidades aqui. O que vai acontecer, a gente não sabe. A genética, né, um samba louco lá na hora que vai fazer o processo de meiose e, ao mesmo tempo, na hora que o espermatozoide vai fecundar um óvulo, você tem milhões de espermatozoides ali presentes, você não tem como controlar qual, né, qual alelo que vai estar lá naquele espermatozoide que vai conseguir a fecundação. Então, em termos gerais, a proporção é essa, esperada. E aí, o que a gente observa? Que 3 vão ter a característica dominante expressa, porque eles têm o gene dominante, e um vai ter a característica recessiva expressa. Isso aqui que é importante vocês compreenderem. Isso aqui que a gente trabalhou na aula anterior e na outra, que é a primeira lei de Mendel. Essa é a proporção esperada quando você cruza indivíduos heterozigotos. Então, muita atenção nisso aqui, ó. Eles têm que ter um alelo dominante e um alelo recessivo, ambos. Aí você vai conseguir ver essa proporção. Agora, quando você cruza indivíduos com alelos letais, né, no caso, alelos letais dominantes, essa informação aqui é importante, ó. Que aí, no caso, é a questão do ratinho aqui, cadê? O exemplo dele, ó. Que nesse caso aqui, o alelo que é letal, letal aí vocês pensam em mortal. Toda vez que vocês pensarem em letal, pensa em mortal, porque fica mais fácil de memorizar. Mas no caso aqui, esse alelo aqui, azão, azão, ou seja, dominante, né, em homozigose, que levaria o embriãozinho lá à morte. Então, quando você gera vários e vários descendentes desse cruzamento aqui, a proporção que você vai perceber é que vai nascer, né, para cada ratinho cinza, vai nascer 2 amarelinhos. E isso aqui vai, né, a encontro dessa proporção aqui. Então, quando aquele, né, cruzamento foi feito, quando o pesquisador estava misturando esses ratos heterozigotos lá, ele esperava encontrar essas características aqui. A cada 4 ratos, ele esperava encontrar 3 amarelinhos e um
cinza. Mas ele encontrou 2 amarelinhos e um cinza na proporção final. Então, quando ele contabilizou lá as crias todas, né, de vários e vários cruzamentos, ué, mas está faltando rato aqui nesse negócio, está faltando proporção, né? Só que ele não viu, não, na verdade não está faltando rato, desculpa, porque isso pode gerar uma falsa interpretação aqui, mas estava faltando proporção de ratos amarelos ali, teria que ser 3:1, segundo a primeira lei de Mendel, que já foi observado, comprovado, demonstrado em várias situações. E aí, com isso, descobriu-se que existem situações em que o alelo, né, em homozigose dominante aqui, ele vai ser letal. Então, você não vai ver a cada 4 ratinhos observados, 3 com pelagem amarela e 1 com pelagem cinza, porque essa proporção aqui vai deixar de existir. Então, a cada 3 ratos, aí você não tem 4. Olha só a importância disso aqui. A proporção vai passar a ser para cada 3, você tem 1 ratinho cinza e 2 de pelagem amarela. E aí a gente está falando isso em dentro de 100%, né? Então, mais ou menos 67% dos ratos de pelagem amarela para, né, 33% de ratos de pelagem cinza. E isso aqui, existe, inclusive, doenças humanas, a gente vai ver no exercício que vai ser mencionado isso. E a outra situação é a herança com dominância incompleta e codominância, que é uma proporção bem diferente aqui. Por quê? Porque a gente vai ter uma condição intermediária. Então, ao invés da gente ter um cruzamento, e essas flores aqui, elas são bem utilizadas nos exemplos e nas questões, você tem a maravilha que eles falam, que é o nome dessa flor. Você vai ter, quando você misturar indivíduos aqui totalmente vermelhinhos com indivíduos branquinhos, você esperava, né, na proporção aqui resultante, que você tivesse os indivíduos heterozigotos, que seria isso aqui, ó. Então, se você misturasse indivíduos azão com indivíduos só azinho, você teria todo mundo azão na primeira, né, no resultado aqui do cruzamento. Então, do cruzamento de indivíduos homozigotos dominantes com indivíduos homozigotos recessivos, todos os filhos têm que ser obrigatoriamente heterozigotos. Vamos lá. Então, quando você tem uma característica, vou usar o exemplo, não, deixa eu usar o exemplo da própria flor aqui. Essa florzinha aqui, vocês vão ver que ela está, eles estão utilizando os alelos aqui, ó, maiúsculo, Vzão, Vzão, Bzão, Bzão. Vamos lá. Então, quando você mistura indivíduos que estão né, homozigotos ali, dominantes, com indivíduos também homozigotos dominantes, você vai ter como resultado sempre no cruzamento desse aqui, os indivíduos heterozigotos aqui. Você vai ter os 2 alelos aqui presentes nos indivíduos filhos, porque não tem como, né, variar. Você sempre vai ter a possibilidade, esse alelo com esse alelo com esse. E aqui também, esse alelo com esse alelo com esse. Então, todo mundo que resultar desse cruzamento aqui, ele tem que ser obrigatoriamente heterozigoto. Para não confundir vocês, porque aqui a gente está com uma novidade aqui, né? A simbologia está Vzão. Vamos supor que a gente estivesse falando lá do albinismo ainda. Se a gente pegasse o indivíduo não albino em uma condição aqui, né, de homozigose dominante, então ele é azão, e fizesse o cruzamento com uma pessoa albina, ou seja, tá em homozigose, os dois são iguais, recessivo, porque é o gene recessivo, todos os filhos desse cruzamento aqui seriam heterozigotos recessivo, ó, heterozigotos dominantes, né? Tô falando, com o gene recessivo presente, né? Por isso, heterozigoto, diferente. O gene dominante está aqui, o gene recessivo está aqui. 100%, né, das indivíduos ali, filhos, resultantes, tem que ter isso aqui.
100% deles, não tem outra variação. Agora, quando você mistura esses dois aqui, né, com outros iguais, né, que são heterozigotos também, aí que vem aquela proporção, né, que a gente está vendo, que é, no fenótipo, 3 indivíduos com a característica dominante e um indivíduo com a característica recessiva. Então, no caso dessa flor aqui, a gente esperaria que você tenha o gene dominante, vamos supor que fosse o Vzão, né? Todo mundo aqui ia ser vermelho, porque tem esse V presente. Só que nesse caso aqui, é uma situação de que você tem um gene para né, que determina a característica, aqui no caso vermelha, você tem o gene que caracteriza a característica branca, mas quando você mistura os dois, fica uma condição intermediária, a planta fica rosa. Então, situação de codominância, né, que é tratada isso, ou dominância incompleta, porque você, quando não tem o gene, né, em condição aqui, ó, homozigota dominante, né, ou seja, você está com os dois genes dominantes aqui presentes, quando você tem nessa mistura do gene para vermelho e para o branco, no indivíduo filho, você tem a característica intermediária, que não é nem do indivíduo, né, aqui é uma maldade falar indivíduo pai e indivíduo mãe, porque não é o caso da planta aqui, mas não é de nenhum dos indivíduos, né, que são progenitores aqui, são os indivíduos pais. Não tem como eles herdarem, se estão aqui heterozigotos, só essa característica ou só essa, vira aqui uma mistura aqui. Então, isso é a situação de dominância incompleta, né? Ou vocês vão achar também nas provas como codominância. Aí, quando vocês misturam dois indivíduos rosa aqui, que no caso são os heterozigotos, e aí, olha só, tem uma coisa importante que eu não trabalhei com vocês ainda, que são as diferentes, como é que eu posso dizer? Diferentes estratos aí, né, de observação nos cruzamentos. Então, o P aqui representa os indivíduos pais se cruzando. F1 é a primeira geração, tá, gente? Então, sempre que vocês verem nas questões, F1, F1 é o quê? São a primeira geração aqui cruzada entre eles. A F2 seria se você pegasse os indivíduos filhos aqui, heterozigotos, e cruzasse entre eles. Aí, essa F2 aqui, o que, que você vai observar? Você vai ter indivíduo vermelho, você vai ter indivíduo branco e você vai ter indivíduo rosa, bem parecido com aquela proporção, né, que a gente vê aqui, ó, com heterozigoto e homozigoto. Só que ao invés daqui, quando está em heterozigose, gerar indivíduos com a mesma característica aqui, ó, do homozigoto dominante, você tem a característica intermediária. Então, se fosse a mesma coisa lá, por exemplo, do gene do albinismo, aqui você teria flor vermelha, aqui seria vermelho, aqui seria vermelho, para ter o padrão 3 para 1. O que, que a gente tem? 1 para 2 para 1. Então, 1 com a característica dominante em homozigose, 2 com a característica intermediária e 1 com a característica que seria, né, a outra ali em homozigose dominante também, que é aqui, ó. 1 para 2 para 1. Seriam esses os fenótipos observados aqui no resultado final. Vamos para as questões agora. Na 1 aqui, é a questão sobre o rato lá, os camundonguinhos. Aí vai colocar até o nome do moço aqui, né? Que ele descobriu, né, a presença desses alelos mortais aqui quando estava observando os cruzamentos dos camundongos. Então, ao cruzar indivíduos cinzas, todos os descendentes nasciam cinza. Entretanto, né, ao cruzar indivíduos amarelos, a proporção foi. Aí a gente acabou de ver aqui a proporção esperada, né? Então, ele, que é o quê? A situação de alelos letais, né, dominantes. Ele sempre vai observar a proporção 2 por 1, porque uma parte dessa proporção, 25% da proporção esperada, ela vai simplesmente morrer na fase embrionária. Então, ele vai ter que observar, né, quando ele cruzar os indivíduos amarelos, essa proporção dos alelos, como é que fala? Sempre 2 por 1. 3 por 1, oi. Então, você explica de novo essa parte dos alelos letais, por favor? Então, os alelos letais, deixa eu voltar lá nos camundongos lá atrás. O problema é que ainda cortou o negócio aqui. Nos camundongos,
Quando você tem um alelo recessivo aqui, aí vocês vão encontrar essa palavra, agouti aqui. Esse agouti significa a cor cinzenta, cor de rato, rato do mato, rato, né, esse rato feioso que a gente conhece. E a corzinha amarela lá é determinada pela presença desse gene dominante. Quando ele cruza, né, os heterozigotos, que são... Quando ele cruza aqui os heterozigotos de pelagem amarela, ele esperaria encontrar, né, na descendência aqui, na proporção, 1/4 dos camundongos amarelos, com duplo alelo dominante aqui. Então, você teria o alelo dominante em ambas, né, ou em ambos os locos gênicos aqui. E ele teria uma parte dos amarelos, que seria a proporção, né, de 50%, ou de 2 a cada 4, de pelagem amarela, mas heterozigoto. Ele não teria como ver se esses ratinhos aqui eram dominantes, né, ou... dominantes, não, desculpa, gente. Se eles estariam em homozigose ou heterozigose. Mas o que ele veria? Ele veria a cada 4 ratos, né, ou em 75% da amostra de ratos filhos lá da F1, pelagem amarela. E o restante, que seria homozigose lá, recessiva, ratinhos cinzas. Só que o que aconteceu? Quando ele fez esses cruzamentos em laboratório, ele viu que mais ou menos 67% nasciam com pelagem amarela, ou a cada 3 ratos, 2 ratos eram amarelos, e 33% a cada 3 ratos, 1 era cinza. Ou seja, não bate com essas proporções esperadas aqui, que são as da primeira lei, né, de Mendel. Quando você cruza lá os indivíduos heterozigotos, você espera que aconteça isso aqui. 3 com uma característica e 1 com uma característica diferente, porque está em homozigose recessiva aqui. Então, 3/1. Ele não observou isso, ele observou 2/1. Aí foi descoberto que os indivíduos aqui com os 2 azões, né, que estão representados aqui, o que esses azão está dizendo para a gente? Que os 2 genes são dominantes, então o homozigoto dominante, eles morriam ainda na fase embrionária. Então, é um gene, é uma situação, né, que esse par aqui de alelo causa a morte, é letal. Então, quando o moço fez esses cruzamentos lá, né, e observou, ele já esperava essa proporção, que seria a correta dentro das leis da genética. E o que ele observou foi isso aqui. A cada 3 camundongos, 2 eram amarelos e 1 era cinza. Então, essa é a proporção quando você tem alelos letais lá dominantes, tá? Sempre. Entendi. Então, Mas, esse par de alelos dominante, ele não sobrevive. exatamente, ele morre. Por isso que ele é Tá, considerado letal. entendi. Tá? E às vezes vocês vão achar nas questões a condição semi-letal, que às vezes até o indivíduo nasce, mas ele consegue até se reproduzir e tal, mas ele vai ser muito doente, assim, sabe? Ele não vai ter condição de viver a mesma quantidade que um indivíduo que não tivesse essa condição viveria. E aí tem essa condição também, tá? Acho que até tem uma questão aqui de semi-letalidade, inclusive tem a próxima. Aí sempre 2/1, tá, gente? Então, quando estiver falando de genes letais aqui, vocês observam a pergunta, né? Porque às vezes tem pegadinha, às vezes não é a F1, não é a geração cruzada de indivíduos heterozigotos que está sendo falada. Às vezes eles colocam as pegadinhas nesse sentido. Então, se o cruzamento papum, você quer saber os indivíduos filhos como vão ser, é sempre 2/1 a resposta. E na primeira lei de Mendel, né, no cruzamento esperado, se não houver a presença do gene letal, seria 3/1. Lembrando que a gente está falando de fenótipo aqui, de característica expressa, né? E a 2, a acondroplasia é uma doença genética que afeta diretamente a ossificação. Vocês com certeza já devem ter visto alguém com acondroplasia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ontem já está preenchendo até sozinho. Geralmente, a gente pensa nas pessoas com acondroplasia como anões, né? É uma forma de nanismo, né? Na verdade, só que geralmente a pessoa tem o tronco e a cabeça com crescimento normal, quase normal. E os membros é que não desenvolvem
tanto, né? Então, algumas pessoas até são cadeirantes, né, nessa condição. Então, você tem famílias inteiras, né, com essa condição, dependendo ali de como que é a presença do gene. E aí ela é uma doença genética que afeta diretamente a ossificação, causando baixa estatura e membros encurtados. Essa doença, por não causar a morte antes da idade reprodutiva, é considerada um caso de, exatamente o que eu acabei de falar. Sempre a questão que vai falar a respeito de genes letais ou semiletais, vocês têm que observar essa questão aqui da idade reprodutiva. Porque para ser humano é até esquisito a gente falar idade reprodutiva, né? Mas para seres vivos, de uma maneira geral, isso aqui é super importante, porque reproduzir é um fator fundamental. Você consegue passar os seus genes adiante, então eles não vão desaparecer naquela população, necessariamente. Você pode ter dificuldades de passar o gene adiante, né? Por exemplo, a planta pode ser mais fraca, desenvolver menos no ambiente, alguma coisa assim, o animal também, mas você tem condição de reprodução. Então, o gene pode continuar naquela população ali. Então, quando tem uma situação dessa, que permite, né, que o indivíduo chegue à idade reprodutiva, a gente chama de genes semiletais aqui, tá? Então, e na questão seguinte, até tá falando, eu acho. Não, até que não fala aqui, não. Achei que falaria, mas enfim. Então, a resposta aqui seria a letra C, que são genes semiletais. E aí, vocês vão ver que está até falando, isso tem nada a ver, que alelos recessivos, alelos homozigotos, alelos homólogos, isso aqui são terminologias que são da genética, mas não se envolvem aqui, né, com a definição da doença aqui. A gente está querendo saber, né, o que é essa doença se ela é letal ou semiletal. Então, as outras opções aqui a gente eliminaria aqui nessa questão, né, não fazem parte da resposta, seria aqui a letra C, então. A 3 também é sobre a condroplasia, e aí está dizendo que é uma anomalia genética autossômica dominante, ou seja, a presença, né, do gene dominante vai causar a ocorrência da doença. Então, se você tiver um alelo dominante, você vai ter ali a doença ocorrendo, né? E ela é caracterizada por um tipo de nanismo, em que a cabeça e o tronco são normais, mas os braços e as pernas são curtos. A letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante em dose dupla. Olha só, igual do ratinho lá. Então, quando tiver o duplo, né, alelo dominante, os duplos, né, alelos dominantes, você vai ter a morte, né, do indivíduo ainda na fase de embrião feto. Então, quando você tiver, olha só, na descendência de um casal acondroplásico, o que significa isso? Os dois, tanto o pai quanto a mãe, têm a presença do gene, né, dominante, que é exatamente isso aqui, ó. Então, óbvio, eles estão vivos, então significa que eles não são o dominante homozigoto, né? Se fosse, né, vamos usar o A aqui para ficar mais fácil. Se fosse a azão teria morrido ainda na fase embrionária. Então, se eles estão vivos e têm a doença, né, têm a anomalia, então eles têm o azão aqui. Só que eles não podem ter ele azão, porque senão eles não teriam nem nascido. Então, eles são heterozigotos. É o que você espera e é o que a questão está dando para a gente aqui, né? E aí, quando você mistura, né, esse casal acondroplásico aqui, a proporção que você espera é qual? Então, a gente volta lá para aquela proporção que a gente acabou de ver, que eu estou tendo até dificuldade para chegar lá, cadê? Que é a presença do alelo letal dominante, ele existe, então você vai ter a perda dos embriões lá né, se você misturasse vários casais do mundo inteiro, sempre heterozigotos, você veria que os embriões morreram e então a proporção não vai ser a cada 4 indivíduos nascidos, né? Seria a cada 3 indivíduos nascidos, 2 vão ter a condição e 1 não vai ter a condição. E aí, a gente só tem que fazer a conta, né? Então, eu já até falei com vocês, né, que a esperada é 67%, aqui eles não arredondaram, tá vendo? Tá 66,7%, sem arredondar. Então, você espera que tenha, a cada 2 indivíduos anões, um indivíduo normal. Então,
essa proporção aqui é padrão. Sempre que você misturar os indivíduos, né, heterozigotos, quando você tem um gene letal, né, que na condição o gene dominante em dose dupla, né, ele ocorrendo lá azão, no caso aqui, né, seria outra letra, provavelmente. Acho que talvez um N aqui. Mas se misturasse os indivíduos, os azão sempre morrem, nunca vão acontecer, e os azinho seriam os indivíduos anões. Então, você teria 2 indivíduos anões para cada um indivíduo sem o nanismo, né? Sem essa condição. E aí, se você transformar isso em porcentagem, seria 66,7% de indivíduos anões e os 33,3% de indivíduos normais aqui no final da conta. Ok? Então, se você tem um casal, né, com acondroplasia, é essa a chance que eles têm, né, de ter ali, indivíduos normais e indivíduos anões. Agora, quanto aos conceitos básicos de genética, assinale a alternativa correta. Essa daqui é a interpretação, né? Mas é importante porque tem muitas pegadinhas, né, nessas questões de interpretação. Nessa primeira aqui, o termo genótipo diz respeito às características microscópicas e de natureza bioquímica, uma sequência de aminoácidos de uma proteína de um organismo. Olha só. Até que a sequência de aminoácidos se emprega um pouco, por quê? O que o DNA tem? Né? O DNA da gente tem a codificação ali que vai dizer a sequência de aminoácidos das nossas proteínas. A questão é que o genótipo aqui, ele vai ter lá a sequência gênica, né? E ela não como é que eu posso dizer? Ela não é a sequência de aminoácidos. Ela é uma sequência de nucleotídeos. O que são os nucleotídeos lá? A formação básica do DNA. Então, tem muita pegadinha nisso aqui. Vou colocar aqui, só para a gente diferenciar visualmente. No nosso material genético, a gente vai ter lá a sequência de nucleotídeos, né, que formam o nosso DNA. Então, eles se ligam aqui, né, na moléculazinha de DNA lá, em dupla hélice, e a partir dos fenômenos lá de tradução, transcrição, a gente vai ter tanta divisão, né, desse DNA nos fenômenos lá de mitose e meiose, mas também para o sequenciamento da ordem aqui que os aminoácidos vão ter nas proteínas. E para isso, vai tirar uma cópia, essa cópia vai lá para o ribossomo, e aí vocês já viram essa parte, acho que a gente deve estudar isso ainda esse ano, pelo perfil aí dos PETs, eu creio que deve vir alguma coisa disso ainda. E isso confunde muito. Por quê? Porque como é a sequência de nucleotídeo, a gente sempre associa que é a sequência de aminoácidos nas proteínas, mas ela não é, né? O DNA da gente, os genes não são formados por aminoácidos. A B, então tá errada essa. A B, o cruzamento teste consiste em cruzar o indivíduo em questão com o indivíduo de fenótipo recessivo, certamente heterozigoto. Olha só que complexo isso aqui. Tem os erros aqui do negócio. Você vai pegar um indivíduo de fenótipo recessivo, né? Ou seja, quando falar fenótipo recessivo, pensa sempre nisso aqui. O par, né, de genes aqui, o alelo, ele é recessivo. Então, é a característica, no 3:1 lá da primeira lei de Mendel, seria no caso, aqui, por exemplo, do albinismo, seria o indivíduo albino. Aí, certamente, heterozigoto. O que é heterozigoto? Quando você tem um alelo dominante e um alelo recessivo. Se o indivíduo tem um fenótipo recessivo, ele só pode ser homozigoto, homo, igual os dois alelos aqui recessivos. Não tem como ele ter o fenótipo recessivo e ser heterozigoto, tá? Então, essa questão aqui está completamente errada aqui. Então, sempre memorizem isso. Se tem fenótipo recessivo, o genótipo dele lá é recessivo também. Ele vai ter o par recessivozinho lá do gene, sempre as letrinhas minúsculas. A C, o termo codominância, que é o negócio da flor que a gente viu, né? Que a flor vermelha cruzada com a flor branca vai gerar flor rosa na primeira geração lá. É utilizado para descrever situações em que o fenótipo dos indivíduos heterozigóticos é intermediário, tá? Intermediário, olha só.
entre os fenótipos dos dois indivíduos homozigóticos. Então, vamos lá. Ah, não, é esse aqui. Olha só. O fenótipo dos indivíduos... não, pera. Já esqueci até o enunciado. Augusto! Mamãe tá dando aula. O fenótipo dos indivíduos heterozigóticos, ou seja, né, que tem o par diferente ali de alelos, é intermediário entre o fenótipo dos dois indivíduos homozigóticos. Então, a gente tem aqui no indivíduo, aqui seria o indivíduo com a condição heterozigótica, ó, na geração F1. Então, ele vai ter uma condição, né, de flor rosa. O homozigoto aqui seria a situação em que o indivíduo tem, ou, né, seria a cor pura aqui, né, a cor vermelha ou a corzinha branca. Então, isso aqui que é a situação de dominância incompleta, porque é aqui que você consegue observar que a planta, né, numa situação intermediária aqui, que seria heterozigose, ela vai ter a situação de coloração intermediária entre, né, no caso, o homozigoto aqui vermelho e o homozigoto totalmente branco. E na questão seguinte aqui, né, que é a letra D, a gente vai ter a situação em que o termo a dominância incompleta, na verdade, está equivocado. Então, vai ser a codominância aqui. Então, a letra C, na verdade, se refere à dominância incompleta e a letra D se refere à codominância aqui, que é a situação em que você tem os dois alelos atuando ali, né, no indivíduo heterozigótico, e os dois, né, a característica dos dois aqui vão ser expressas. E aí a letra E que vai trazer para a gente aqui a informação correta, já que as outras questões a gente, né, colocou como erradas. Só que, na verdade, assim, eu discordo um pouco disso aqui, porque a gente tem situações como a epistasia, por exemplo, que realmente um alelo acaba fazendo com que o outro não seja expresso, mas em termos gerais, assim, o termo dominante não corresponde, né, efetivamente a uma coisa que ocorre de fato, né, assim. O dominante aqui é mais para designar que os alelos ali, eles interagem, e aí você vai ter uma situação com o alelo dominante, presença dele, o outro alelo, né, não vai ser expresso ali no indivíduo que tiver, né, na condição heterozigótica. Então, nessa letra E aqui, a gente pode aceitá-la, né, como a alternativa correta. Isso. A número 5. A dominância incompleta ou semidominância ocorre quando alelos em heterozigose promovem efeitos diferentes no fenótipo em relação ao estado de homozigose. Acabamos de ver isso, né? A gente tem na heterozigose a flor rosa, enquanto o estado de homozigose você vai ter vermelho ou branco. Aí, o exemplo em plantas maravilhas, cai em tudo que é questão, os genótipos abaixo influenciam os seguintes fenótipos, né? Então, bezão, bezão, flores vermelhas, bezinho, bezinho, flores brancas. Quando você tem a situação heterozigótica aqui, flores rosas, que seria a condição intermediária. Em um cruzamento entre uma maravilha vermelha e uma branca, nasceu em F1 90 maravilhas rosas. Essas maravilhas rosas são heterozigóticas. Qual a porcentagem de indivíduos da cor vermelha ocorrerá se autofecundarmos duas maravilhas da F2? Olha só que importante que é vocês memorizarem e compreenderem isso aqui. Essa proporção ela é padrão, ela vai ser desse jeito. Então, se é uma primeira lei de Mendel comum, sempre essa. Se comum é até maldade. Se é a primeira lei de Mendel, é essa proporção de fenótipo que vocês vão observar. Se é a situação que você tem alelos letais dominantes, é essa proporção aqui. E se é herança incompleta ou codominância, vai ser sempre 1 para 2 para 1. O que significa isso em termos práticos aqui? Cadê a nossa planta maravilha aqui? Em termos práticos, quando você pegar plantas heterozigóticas, ou seja, flores rosas, você misturar bezão, bezinho com bezão, bezinho, você vai ter... Cadê meu Jamboard? Você vai ter
na F1 desse cruzamento aqui, aquela mesma proporção que eu mostrei para vocês lá, que ocorre, né, com o caso do albinismo, que é o quê? Dessa mistura aqui, ó. O primeiro alelo, essa possibilidade, com esse alelo, geraria Bzão, Bzão. Se a gente pegasse o primeiro alelo aqui, de novo, mas agora com o segundo alelo aqui, a gente teria Bzão, Bzinho. Se a gente pegar, aí agora já fizemos, né? Essa probabilidade considerando esse alelo. Agora vamos considerar esse aqui. Esse com esse. Aí a gente sempre coloca o maiúsculo primeiro, né? Seria Bzão, Bzinho de novo. E, por fim, deixa eu pegar outra corzinha. Esse aqui com esse. Bzinho, Bzinho. Em termos de genótipo, a gente teria uma situação de 3 indivíduos aqui, né? A cada 4 indivíduos, 3 vão ter a presença do alelo dominante. Pelo menos um dos alelos vai ser dominante. Só que isso aqui não é a primeira lei de Mendel. A gente tem uma situação intermediária, olha só. Ao invés de ser, por exemplo, né, todo mundo com alelo dominante seria uma flor vermelha e só essa situação aqui seria uma flor branca, por exemplo, que seria uma situação lá da primeira lei de Mendel, a gente está falando em quando tiver em heterozigose, que é exatamente esse padrão aqui, né, que é heterozigose, que a gente tem um alelo dominante e um alelo recessivo, a gente vai ter a cor intermediária, que é a cor rosa. E quando a gente tiver dominante aqui, né, Bzão, Bzão, a gente vai ter a flor vermelha. E para ter flor branca, tem que ser o alelo duplo recessivo. Olha só, totalmente diferente em termos de proporção do que a gente viu, né, para a primeira lei de Mendel. Então, você já espera que nesse caso aqui a proporção seja 1 para 2. Não, como é que é? 1 para 2 para 1. Que seria, né, a expressão final aqui. E aí, em cruzamento, nasceu o pá. Qual a porcentagem de indivíduos de cor vermelha ocorrerá se autofecundarmos duas maravilhas da F2? Então, a gente está pegando aqui, né, os indivíduos que nasceram aqui cor-de-rosa e cruzando eles. Ou seja, esse cruzamento que eu fiz aqui para vocês no Jamboard. Indivíduos cor-de-rosa, heterozigotos, misturados, vão gerar uma proporção de 1 a cada 4 indivíduos, né? Vão ser vermelhinhos. Aí aqui está em porcentagem. A proporção 1 para cada 4, né, é 25%. Então, a cada 100 indivíduos lá, você teria 25 apresentando a característica vermelha. Tá? Então, 1 para cada 4 indivíduos seriam vermelhos, ou seja, 25% da amostra aqui seria de flores vermelhas, lá na geração seguinte, tá? E aí, a número 6, a maravilha, de novo, essa mesma flor, é uma planta que apresenta flores vermelhas, brancas e rosas. O fenótipo rosa é determinado quando a planta é heterozigota, né, que a gente acabou de ver, e caracteriza-se por uma coloração intermediária. A maravilha, portanto, é um exemplo de não é alelos letais, ninguém está morrendo aqui, né, em fase nenhuma. Não é dominância completa, porque a gente não vai ter a presença, como é o caso aqui, ó, da dominância completa. Se tem um alelo dominante, você vai ter a característica, né, que ele determina. Se não existe um alelo dominante, a característica recessiva vai ser expressa. Não é isso que ocorre. É a dominância incompleta, em que a situação em que você tem um alelo dominante e o outro é recessivo, ou seja, o indivíduo é heterozigoto, você vai ter a condição intermediária. E isso é a dominância incompleta, tá? E aí, não é
aqui, epistasia, né? Aliás, tem até codominância que eles colocaram aqui. Espera aí, Augusto. Não é epistasia, deixa eu mostrar para vocês a epistasia. Acho que tem. Acho que tinha. Acho que tem algum lugar aqui desse teste, depois eu volto lá, que vai ter epistasia aqui. E no caso da codominância aqui, você teria dois, que é o caso do tipo sanguíneo, cadê? Que você vai ter um ou mais genes aqui que vão determinar a aparência, né, a ocorrência de uma determinada característica aqui. E aí, esses fenômenos aqui dependem de genes interagindo, não apenas dos alelos. Então, sempre que vocês verem a maravilha aqui, já pensem de cara lá na dominância incompleta. Agora, deixa eu abrir aqui. Isso. Esse negócio aqui dá, como é que eu posso dizer? Tem a parte de imunidade, do sistema imune da gente, para a gente compreender a questão dos alelos múltiplos, né, que vão determinar o fator sanguíneo. O fator sanguíneo cai em muita prova mesmo. Tem relação com esse negócio de quem que é doador universal, quem que é receptor universal, e geralmente vem com as pegadinhas relacionadas aos antígenos e anticorpos aqui, né, que são produzidos, né, de acordo com a situação que você tem do seu tipo sanguíneo. Então, o sistema ABO, sempre que vocês verem esse termo, sistema ABO, quer dizer os tipos sanguíneos, né, do organismo humano. Esses tipos sanguíneos aqui vão ser determinados pela presença ou não, né, de anticorpos ou de antígenos ali, né, que a gente vai ver aqui. O que ocorre? Quando você tem o fenótipo A, o que significa isso? Seu sangue é tipo A, significa que o seu sangue ele tem um antígeno. O que significa isso? Meu Deus do céu. Então, a gente tem que entender o que é um antígeno antes de trabalhar essa questão aqui do tipo sanguíneo. Os antígenos eles podem ser qualquer organismo invasor, qualquer substância ali que seja entendida pelo nosso corpo como uma ameaça ali, pelo sistema imunológico, né, que eu estou falando. Os antígenos, eles podem ser, por exemplo, né, um vírus, uma bactéria entrando, mas pode ser também uma proteína estranha ali de uma coisa que é comum no nosso organismo. Por que uma pessoa que vai receber um órgão, ela tem que ser compatível com o doador? Porque o doador, ele não pode ter, né, no órgão ali, às vezes não é um órgão em si, é um tecido, por exemplo, é o caso doação de medula óssea, por exemplo, tem que ser compatível. Por quê? Porque se houver a presença de um antígeno, um agente estranho ali, uma proteína estranha, o corpo vai reagir e vai rejeitar aquele órgão, vai rejeitar aquela medula, o que é que seja ali que está sendo recebido. Isso vale para o sangue também. Então, no caso do tipo A, se você é sangue tipo A, você apresenta o antígeno do tipo A, né? Porque você tem esse sangue aqui. E o anticorpo que você tem, né, a aglutinina, vocês podem ver com esse termo também, que né, reagiria, o que é que causaria a reação ali no organismo? Qual tipo de sangue causaria a reação? A presença do sangue tipo B. Então, a gente diz que é anti-B, o anticorpo que uma pessoa do sangue tipo A tem. Então, sempre isso. Se você é sangue A, então você vai ter o anticorpo anti-B. Se você tem o sangue tipo B, seu anticorpo vai ser anti-A. Essa presença que vocês vão ter aqui lá no organismo. E isso aqui são os genótipos, ou seja, esses aqui são os alelos, né, que vão ocorrer lá, as possibilidades que a gente tem para cada tipo sanguíneo. Aí vocês vão ver que a representação aqui, ó, ela tem esse isão. Então, não vai ser azão, azinha, azão, é isão A ou isão A, I. Tá vendo só como é que eles são representados?
é um pouquinho diferente, né, dos genótipos que a gente estava acostumado até agora. Mas os cruzamentos são muito parecidos. Vocês vão ver que vai dar mais ou menos a mesma coisa do que a gente já está acostumado a fazer. E aí, no caso do sangue AB, a pessoa que tem a combinação aqui, né, desses dois alelos, ela não vai ter o anticorpo nem anti-A nem anti-B. Por quê? Porque ela possui, né, os dois antígenos, tanto A quanto B. Ela possui, né, o genótipo aqui, tanto de um tipo sanguíneo quanto do outro. Porque ela é duplo aqui, né, dominante, tanto para A quanto para B. Então, ela não vai, como é que eu posso dizer? Ela não vai rejeitar, né, o organismo dela não vai rejeitar nenhum tipo sanguíneo, nem o A, nem o B, porque ela tem as duas condições aqui, ó, presentes no organismo dela. E a pessoa tipo O, ela vai ter nenhum dos antígenos, olha que interessante. Por quê? Porque é lisinho, lisinho. Então, ela não tem a presença da proteína aqui, né, que está associada aqui com o alelo A e nem com a proteína do alelo B, porque ela é duplo recessivo, ela é izinho, izinho. Então, ela não tem nenhum antígeno. Ou seja, se eu receber o sangue tipo O, não tem as proteínas que seriam entendidas como agente estranho no organismo, porque simplesmente o tipo O não tem essas proteínas. E o anticorpo, em compensação, eu vou ter tanto o anticorpo anti-A quanto o anticorpo anti-B, porque eu não conheço essas proteínas, elas não existem aqui no tipo O. E aí isso vai ter uma implicação gigantesca para a questão do receptor e doador universal, olha só. Quando você tem a condição, né, de sangue AB, você pode receber tanto o sangue A quanto o sangue B, porque você tem, né, seu organismo conhece essas duas proteínas aqui, né, tanto do tipo A quanto do tipo B. Então, você é receptor universal. Uma pessoa do tipo sanguíneo AB pode receber do tipo sanguíneo a doação do tipo sanguíneo B e do tipo sanguíneo O. Agora, o O, ele não conhece, o organismo, o sistema imunológico não conhece nem a proteína A, nem a proteína B. Então, ele não pode receber, só pode receber do O. Se ele receber de uma pessoa de tipo sanguíneo A ou B, vai dar problema. Essa pessoa vai morrer. Agora, para doar, ela é ótima. Por quê? Ela não tem um antígeno. Como ela não tem nem a proteína A e nem a proteína B ali, ela pode doar para qualquer tipo sanguíneo aqui, né? Incluindo ela mesma, o próprio O. Está claro, gente? Pra mim, tá. Dúvidas aí? Todo mundo feliz, satisfeito? Porque acho que são só 3 questões, eu acho, dessa daqui. E aí a gente tem, né, essa condição aqui para determinar se é A, se é B, se é AB ou se é O. Agora, quando a gente tem outra questão, que é o fator RH, isso vai estar relacionado também à questão da doação de sangue. Por quê? Porque o tipo sanguíneo não é só AB, A, B e O. É A negativo, A positivo, B negativo, B positivo, e isso vai interferir também no padrão de doação sanguínea. Então, no caso aqui, é até mais fácil a parte do fator RH, porque quando a gente tem o RR duplo dominante aqui, né, em homozigose dominante, a gente vai ter o RH positivo. Quando tiver um gene dominante e o outro recessivo, ou seja, heterozigoto dominante aqui é também RH positivo. Então, olha só, igualzinho, né? A primeira lei de Mendel lá mesmo, é ela que vai mandar aqui. E quando tiver duplo recessivo, então é RH negativo aqui. Então, bem simples aqui de entender. Só que, o que ocorre? Esses anticorpos anti-RH, eles não vão acontecer na pessoa, né, que tem o sangue RH negativo. E aí vai acontecer, né, se a pessoa for sensibilizada. Como é que seria essa sensibilização? Ele vai receber, de alguma maneira, na corrente sanguínea lá, o sangue de pessoa que tem o RH positivo. Só que isso aqui pode acontecer até na fase de desenvolvimento fetal ali de uma criança. E está associado com um problema na gravidez, na gestação, que a mãe ela é RH negativa,
Então, por exemplo, O negativo. E o pai é RH positivo. Quando os dois se misturam aqui, pode ocorrer do feto ser, né, RH positivo. Se o pai for o quê? Errão aqui, né? Se ele for dominante homozigoto. E aí, mesmo a mãe sendo errinho lá, recessiva, se ele for aqui duplo dominante, o filho vai ser heterozigoto dominante. Então, ele vai ter o RH positivo. E aí, num caso desses aqui, o feto RH positivo, de alguma maneira aqui, né, ao longo da gestação, próprios sangramentos que podem acontecer ali, porque o sangue da mãe não circula dentro do feto. Existe uma noção muito errada, muito equivocada aí. Muita gente acha isso, que o sangue da mãe vai circular no organismo do feto. Não circula. A placenta que vai fazer as trocas gasosas ali com, né, os tecidos lá fetais e levar também os nutrientes, tirar as excretas, tudo que vai acontecer ali vai ser via placenta. O problema é que a região da placenta ela é formada tanto por tecido de um quanto tecido de outro. E qualquer sangramentozinho, qualquer impactozinho que tem ali, né, que a gente nem vê, micro sangramento que acontece, pode fazer com que as proteínas positivas lá, né, do RH positivo do filho entrem em contato com o sangue da mãe. Aí a mãe começa a produzir anticorpo anti-RH, olha só. Ela estranha o organismo do feto e ataca o organismo do feto. Se chama eritoblastose fetal. Eritoblastose fetal. E aí é um problema super grave, porque a criança pode nascer com uma série de deficiências a partir disso. Inclusive, pode causar aborto, mas pode causar também problemas graves ali. Então, quando a mulher tem essa situação, eles fazem como é que eu posso dizer, umas intervenções, né, durante a gestação, mas também na hora de dar à luz, né, ela recebe, a mãe lá, uma injeção intravenosas, né, de anticorpos. E aí isso vai bloquear, né, a ação ali da eritoblastose fetal. Então, essa condição aqui vai acontecer, é super comum de acontecer, tem que ser acompanhado. Então, no pré-natal, já se faz o exame para verificar qual o tipo sanguíneo da mãe, né? E se ela é RH negativo aqui e o pai é RH positivo. Isso já é observado ali desde o período lá inicial, quando você começa a fazer o pré-natal. Então é isso. Aí os cruzamentos aqui esperados, deixa eu já ir para as questões, que fica até mais fácil. De vocês entenderem. A número 1, o Enem, né? Questão deles. Em um hospital havia 5 lotes de bolsa de sangue, né? Então, 5 lotes aqui representados aqui por algarismos romanos. Cada lote continha apenas o tipo não identificado. É óbvio que isso aqui não aconteceria na vida real, tá, gente? Mas não é desorganizado, não. Mas suponho. Uma funcionária do hospital resolveu fazer uma identificação utilizando 2 tipos de soro. Então, ela pegou um soro que tinha o anticorpo anti-A e o soro que tinha anticorpo anti-B. E ela avaliou, né, os resultados, e foram descritos aqui no quadro. Então, você tinha aqui, né, isso aqui são os volumes de sangue, né, que estão guardados, e ela verificou o que aglutinou e o que não aglutinou. E a gente quer saber quantos litros de sangue aqui eram do grupo sanguíneo tipo A. Então, primeiro a gente tem que pensar o seguinte: o tipo A, ele vai aglutinar com qual tipo sanguíneo? Vou voltar lá na explicação aqui. O tipo A, né, que é o fenótipo A, sangue A, ele vai ter o antígeno A, então ele tem a proteína A. E não é isso que a gente quer saber, a gente quer saber qual anticorpo que ele produz. Ele produz um anticorpo, né, aglutinina, anti-B. Então, ele vai aglutinar, né, o sangue vai coagular em contato com sangue tipo B. Isso é a informação que a gente mais precisa aqui para entender essa questão. Então, quando você entra em contato, cadê? Então, o anti-A, ele reage com A. Então, se é anti-A, quando tiver o sangue tipo A aqui presente, vai reagir. Se for o tipo B, não existe nesse sangue a proteína A. Só existe essa proteína B aqui, né? Então, aqui não vai acontecer nada. Se for o tipo AB, olha só, tem a proteína A, porque a gente tem a presença aqui, né, no AB, das proteínas do tipo A. Então, vai reagir também. E o sangue tipo O não vai ter reação nenhuma.
porque o sangue tipo O não tem nenhuma dessas proteínas, né? Então a gente já viu isso lá. Então, o soro anti-A, ele vai aglutinar, né? Vai fazer com que o sangue coagule ali, se a gente está aplicando o soro anti-A. Se for o soro anti-B, o que vai ocorrer aqui? A gente vai ter. Ai, desculpa, gente. A gente vai ter no soro anti-B a aglutinação quando você tiver a presença do B. Então, no sangue B e no sangue AB, ele vai aglutinar. No sangue A, que não vai acontecer aglutinação nenhuma. E no sangue O, nunca que aglutina aqui, né? Nem com soro anti-A, nem com soro anti-B. Então, quando você tem ambos não aglutinando aqui, isso aqui cadê? Esse aqui mesmo, não aglutinou. Isso aqui, com certeza, é um sangue tipo O. Ele não tem nem a proteína A e nem a proteína B. Ele não causou aglutinação em nenhum dos dois. Então, esses aqui, ó, esses 15 litros aqui, com certeza, são tipo O. Esse aqui, número 1, o lote 1, ele não aglutinou, ou seja, não reagiu quando foi aplicado o soro anti-A. Então, não é A, mas aglutinou quando aplicou o soro anti-B. Então, esse tipo sanguíneo aqui, ó, é o B. Ele está reagindo quando você aplica um negócio que ataca a proteína B. Então, ele é o tipo B, porque no A não teve reação nenhuma. Nesse aqui, ele aglutinou quando tinha o soro tipo A, anti-A, né? Porque ele é o tipo A, então ele tem a proteína A. Agora, vamos ver se ele é AB, né? Bom, quando você aplicou o soro anti-B, não teve nada. Então, ele não tem a proteína B. Ele é só A mesmo, tipo A. Então, esse aqui, um 2, que é a resposta correta, porque aglutinou quando teve contato com a proteína anti-A, o soro anti-A, e não teve reação nenhuma quando foi aplicado o soro anti-B. Então, seria a letra B aqui, os 25 litros. Agora, vamos eliminar as outras. A 3 aqui aglutinou para ambos, olha. Ou seja, tem tanto a proteína A quanto a proteína B. Esse aqui é o tipo sanguíneo AB. Então, não aglutinou aqui e não aglutinou o O, que eu já falei com vocês, né? E no 33 aqui, esse volume que você tem anti-A não aglutinando, então não tem a proteína A, mas tem a proteína B. Então, esse último aqui seria o sangue tipo B. Então, a gente consegue determinar o tipo sanguíneo a partir desses testes aqui de aglutinações. E nessa questão aqui é a número 2 aqui, né, que representa 25, que está com 25 litros, porque ela reage quando você coloca em contato com um anticorpo anti-A. E não faz nada, não acontece nada quando é anticorpo anti-B. E por que não tem o soro anti-O? Porque o tipo sanguíneo O, ele não tem proteínas aqui de antígeno. Ele não tem nem antígeno A e nem antígeno B. Então, mesmo que você pudesse tentar desenvolver o anticorpo, você não conseguiria. Por quê? Você não tem como desenvolver o anticorpo, porque o anticorpo tem que se ligar a uma proteína específica ali. E o O não tem nenhuma dessas duas proteínas, tá? Agora vamos lá. A 2, também do Enem. Antes de técnicas modernas de determinação de paternidade por exame de DNA, o sistema de determinação sanguínea ABO foi amplamente utilizado como ferramenta para excluir possíveis pais, embora restrito à análise fenotípica. O que significa isso? A olhar o tipo sanguíneo, se é A, se é B, se é AB. O CO é a expressão do gene, né? Você não teria como saber se era homozigoto dominante ou não. Era possível concluir a exclusão de genótipos também, né? Porque às vezes você, só por ver o tipo sanguíneo que ocorria no filho, você sabia que os pais tinham que ter determinado genótipo ali. A gente conseguiu fazer isso de maneira muito simples na última aula que nós tivemos na quarta, com aquelas árvores, né, aqueles heredogramas ali, que a gente consegue avaliar até o genótipo dos pais, dados o genótipo dos filhos. Isso não é diferente aqui para o sistema ABO. Só que existem situações que é impossível que um filho seja, pelo fenótipo mesmo do pai e da mãe, que ele seja filho de ambos. E aí, às vezes, você consegue eliminar essas questões de paternidade. E não é só para o pai, não, tá, gente? Às vezes pode acontecer até troca, né? Existem situações de histórias aí que foi descoberto que o filho não era filho do casal a partir do tipo sanguíneo que ele tinha. E aí houve troca na maternidade, coisas desse tipo. Considere que uma mulher teve um filho cuja paternidade estava sendo contestada. Então, duvidava-se, né, que o pai indicado era o pai mesmo.
A análise do sangue revelou que ela era tipo sanguíneo AB e o filho tipo sanguíneo B. O genótipo do homem pelo sistema BO, que exclui, olha só que importante isso aqui, que exclui a possibilidade de paternidade desse filho Então, para a gente fazer isso aqui, a gente vai ter que montar, cadê o Jamboard? A gente vai ter que montar uma observaçãozinha aqui para poder entender, né? Então, a mãe, ela era tipo sanguíneo AB. Tipo sanguíneo AB é isão A, isão B, tá? Esse aqui é o genótipo da mãe. Não tem como variar disso. Para acontecer o AB, tem que ter né, a presença do alelo dominante aqui A e a presença do alelo dominante B, tá? E o filho tipo sanguíneo B. Agora, o filho, ele já nasceu isão B, e o segundo alelo que a gente não sabe o que que é. Que a gente tem possibilidades variadas. Olha só. Para o filho ser tipo sanguíneo B, vai excluir aqui algumas possibilidades. Por exemplo, vamos avaliar aqui algumas delas, para a gente ver se é possível. Vamos começar pela letra E. Izinho, Izinho. Se o pai fosse Izinho, Izinho, que tipo sanguíneo que ele era? Izinho, Izinho é tipo sanguíneo O, tá, gente? Ou seja, não tem nem o alelo A, nem o alelo B. Isso aqui é o O. Se fosse esse cruzamento aqui, olha só, ia ser Isão A com Izinho. Então, seria quais as possibilidades aqui, né, dentro do cruzamento? Ele poderia ser A numa condição heterozigota, olha só, porque o Izinho do pai ia estar aqui. Ele podia ser B, que era outra possibilidade. Ele só teria essas duas possibilidades aqui. Ambas heterozigóticas. Então, essa possibilidade aqui da letra E está correta. Ele poderia ter, está correta assim, né? Não é ela, porque a gente está procurando que excluiria. Então, essa aqui seria possível. Se o pai fosse O, esse menino poderia, né, nascer com tipo sanguíneo B. Funcionaria. Agora, vamos tentar apagar. Se o pai fosse qualquer das duas opções aqui, cadê? Heterozigóticas, olha só, isão A ou isão B, vamos ver o que que acontece. No caso do isão B, ou se o pai fosse isão B, izinho, a gente teria como possibilidade um tipo sanguíneo, olha só, desse aqui, seria AB, uma das possibilidades. Então, seria isão A, isão B. A outra possibilidade é A, heterozigótica, olha só, isão A com izinho. Até agora não chegamos no B, né? Mas aí a gente vai ter a possibilidade aqui, ó. Isão B com isão B. Ele seria tipo sanguíneo B em situação homozigótica aqui dominante, ó. Ele teria os dois alelos B dominantes, tá? Nossa senhora, esse B ficou horroroso, mas dá para entender. Então, esse pai aqui poderia gerar essa criança. Esse pai com esse tipo sanguíneo. Então, a gente elimina esse também. Agora, a outra opção aqui, isão B, isão B. Dá mais ou menos a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Por quê? Se fosse o isão B aqui, ó, no lugar desse izinho, a gente também teria essa opção de cruzamento aqui. E o segundo aqui, ó, esse primeiro alelo, com esse alelo,
geraria essa opção. E se o segundo alelo aqui fosse isão B também, ou seja, né, duplo homozigoto aqui dominante, ele daria a mesma coisa aqui também. Então, essa opção e essa opção aqui, se fosse desse jeito, ambos teriam como possibilidade uma criança com o tipo sanguíneo B. Então, essa também não, a gente não seria, né, a opção a marcar aqui. Aí sobrou aqui as duas possibilidades com A, né? E a situação recessiva e a situação dominante. Vamos apagar aqui para... Então, com isão A, Ezinho, a gente teria tipo sanguíneo A, olha só, A duplo homozigótico, né, que a gente faria desse cruzamento aqui. A gente teria o A em heterozigose, né, com o segundo gene alelo recessivo aqui. E essa aqui a gente teria o AB, ó. Deixa eu pegar outra cor. Então, cruzando esse segundo alelo aqui, ó, a gente teria o sangue AB e a gente teria, olha só, o B em situação recessiva. Então, ok, esse também podia ser pai dessa criança. Aí resta esse aqui, né? Mas por que cargas d'água esse vai ser a opção que a gente teria que marcar? Vamos lá. Se esse pai fosse A em homozigose dominante aqui, ou seja, isão A, as possibilidades a gente teria sangue tipo A, homozigoto dominante, sangue tipo A, homozigoto dominante. E sangue tipo AB, sangue tipo AB. Nenhuma dessas opções aqui vão se referir a uma criança com o sangue tipo B. Então, olha só, a gente só teria essas possibilidades aqui de resultado desses cruzamentos aqui. Seria o duplo dominante aqui, A, sangue tipo A, né, no caso o fenótipo, e o sangue tipo AB como fenótipo. Ou seja, nenhuma delas é uma criança com sangue tipo B. Então, se esse pai, né, que está sendo descartada a possibilidade dele ser pai dessa criança, fosse um sangue tipo A, assim, nessa situação, né, de homozigose dominante, ele não teria como gerar essa criança. E isso aqui não teria como a gente avaliar. Por quê? Porque se ele for tipo sanguíneo A, você não vai ter como saber se ele é A dominante homozigoto ou se ele é A heterozigoto, olha só. Não tem como você saber isso a partir do fenótipo. Por quê? Porque o fenótipo é o tipo sanguíneo observado. O tipo sanguíneo observado nessas duas opções aqui é o tipo sanguíneo A. Então, você não teria como descartar a possibilidade dele ser pai apenas observando o tipo sanguíneo dele, tá? Aí, talvez, se tivesse a questão do RH aqui, por exemplo, se o pai fosse negativo, a mãe fosse negativa e o menino fosse positivo, aí sim você poderia descartar a possibilidade dele ser pai. Não sei se a próxima questão vai tratar isso. Se não tratar, eu falo com vocês rapidinho, que precisa entenderem. Então, né, para a gente aqui seria a correta letra A. Agora, vamos lá. A3. O quadro a seguir refere-se aos grupos sanguíneos, os respectivos genótipos, né? E o esquema representa as possibilidades de doação entre os diferentes grupos. Um casal tem 3 filhos, sendo um do grupo A, outro do grupo B e o terceiro do grupo O. Considerando somente o sistema ABO para fins de transfusão sanguínea, sem considerar, né, o fator RH, a probabilidade do casal dar à luz a uma menina que no futuro possa doar sangue para todos os seus irmãos é de, olha só,
Então, aqui vai vários conhecimentos relacionados. Quer saber se essa menina pode doar sangue para todos os seus irmãos. Então, ela tem que ser doadora universal. Por quê? Porque eles têm um filho A, eles têm um filho B e eles têm um terceiro aqui do grupo O. Se tem um filho do grupo O, para ele receber sangue, olha só, ele só recebe do próprio grupo O. Então, eles têm que ter, para ter uma menina no futuro, né? Essa menina tem que ter o sangue tipo O. A gente já sabe que ela vai ter que ter esse genótipo aqui para poder ter o sangue tipo O. E ela tem que ser, né? No caso, menina ainda, que é uma coisa que a gente vai adicionar aqui à probabilidade. E aí, a gente tem o quê? O casal tem 3 filhos nessa situação aqui. Se um é A, o outro é B e o outro é O, esse casal só tem uma possibilidade aqui para o segundo par, né, de alelo, que é eles têm que ser heterozigóticos. Eles têm que ter, tanto a mãe quanto o pai, ó, tem que ter o izinho. Então, isso aí a gente já sabe. Vamos pegar o Jamboard aqui para ajudar. Então, eles têm um filho tipo A, como é que é? Tipo A, tipo B e tipo O, né? Tipo A, então é Izão A. Vamos deixar o segundo alelo em branco. Eles têm um filho tipo B. E tem um tipo O, que é Izinho, Izinho. Beleza? Então, eles têm que ter obrigatoriamente o segundo par de alelo aqui. Vamos deixar o primeiro par de alelo sem formar. Mas o segundo par de alelo de ambos vai ter que ser Izinho. Senão não tem como eles terem essa criança aqui, né, com o sangue tipo O. Tá? Então, os dois têm o gene recessivo Izinho. Aí, eles têm filho A, eles têm filho B. Então, um deles aqui tem que ter, né, esses alelos aqui também, ó. Tanto A quanto B. E, ao mesmo tempo, eles precisam estar em situação de ter um gene homozigoto. Se fosse aqui, ó, um deles fosse recessivo também, tipo O, a gente teria um problema. Por quê? A gente não teria como ter o filho tanto A quanto o filho com sangue B. Porque aqui a gente só tem uma possibilidade. Ou é isão A, ou é isão B. Por quê? Porque o segundo alelo já é recessivo, obrigatório para gerar essa criança aqui. Então, a gente só tem uma possibilidade aqui, que a gente não vai saber quem que é qual, mas, né, quem que é o pai, quem que é a mãe, mas obrigatoriamente a gente tem que ter o gene dominante, tipo B num deles, a gente tem que ter o gene dominante tipo A num deles, e a gente tem que ter nos dois a presença do gene recessivo. Só essa combinação aqui permitiria esses filhos aqui ocorrer, ok? E aí, né, esses fenótipos, né, desses filhos aqui ocorrer. Considerando somente o sistema BO, a probabilidade do casal dar à luz a uma menina que no futuro possa doar sangue para todos os seus irmãos é D. Então, a gente tem que fazer esse cruzamento aqui. Eita, a gente tem que fazer esse cruzamento aqui dos pais de novo para a gente ver o que acontece. Deixa eu botar aqui. Aqui. Vamos lá. Então, esse cruzamento aqui vai gerar uma probabilidade. Então, a gente vai ter, olha, uma parte dos filhos vai ser possivelmente isão A, isão B, que é a primeira opção aqui, né, de mistura de alelo. Então, vai ser o tipo sanguíneo AB. A segunda opção aqui seria o tipo A. Uma parte seria. Cadê? Tipo A.
uma parte aqui seria tipo B. E ambos aqui heterozigóticos. Esses dois do meio aqui. E, por fim, a gente teria a última parte aqui, que seria o O. Izinho, izinho. Então, o que que a gente tem? 1/4 de chance do tipo sanguíneo resultante aqui da criança, né? A probabilidade da criança, desse casal aqui, ter o tipo sanguíneo O positivo, né? Então, 1/4 ou 25% aqui. A questão é que eles querem saber, aí vem a pegadinha que eu falei com vocês que acontece muito, né? É uma menina, então não pode ser 25%, não pode ser 1/4, porque tem a menina na história. Isso reduz as possibilidades aqui. Porque quando a gente trabalha com probabilidade, a gente tem que considerar que a probabilidade de uma determinada característica acontecer, ela vai só reduzindo se você tem uma segunda exigência, né? Se você tem uma segunda característica ali sendo incluída. E a probabilidade dessa criança ser uma menina é 1/2, né? 50%. Então, a gente tem 1/4 de possibilidade para ela ser né, do tipo O, e 1/2, né, ou 50% dela ser menina. Ainda tem isso ainda, olha, para vocês verem. E isso vai gerar para a gente, né, uma proporção, né, como é que fala? Uma porcentagem diferente, né, do que a gente está esperando aqui que ocorra. Como que a gente calcula aqui? Probabilidade. Deixa eu apagar esse. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no projeto. Aqui. Acho não. Ai, ligar o meu celularzinho aqui, mas vai ter que apagar esse tem tudo aqui. Então, vamos lá. Então, a gente tem 1/4 com uma situação e 1/2 com a outra situação. O que que a gente faz quando a gente tem essa situação aqui? Você vai multiplicar para chegar à probabilidade final. Então, sempre quando você tiver mais de uma característica aqui, que você consegue calcular, né, para chegar, né, à resposta final, você sempre vai multiplicar isso daqui. E a gente vai ter que lembrar lá da multiplicação de fração, né? Então, você pode multiplicar dessa maneira, ou vamos supor que você possa usar a calculadora lá fazendo a prova, né? Você pode transformar isso aqui também, é uma porcentagem, né? Então, 25%, é 1/4, também você pode representar como 0,25 vezes 0,5. Bom, essa multiplicação aqui vai gerar 12, então zero, e o zero aqui, né? 5 vezes 0, esse zero tem que estar aqui. E 0 vezes, né, qualquer número, zero de novo. Então, a linha de baixo aqui seria tudo zerado. E aí a gente conta quantos números a gente tem, né? Depois da vírgula, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, o resultado, 0,125. 0,125 transformado em porcentagem. Como é que a gente faz aqui para transformar isso em porcentagem? A gente anda duas casas aqui, né, com a vírgula. Então, 1, 2, então vira 12,5. Por que que a gente andou duas casas? Porque quando a gente transforma um número assim, né, com vírgula, né, um número fracionado assim, em porcentagem, a gente está multiplicando ele por 100. 0,125 multiplicado por 100, você anda duas casas decimais, porque o 100, né, são dois zeros depois do 1. Então, sempre assim, né, a gente anda duas casinhas quando multiplica por 100, vai ter o 12,5% aqui, ó. Agora, 12,5%, a gente transformando, se vocês multiplicarem rapidinho aí, 4 vezes 2, né, na multiplicação de fração, a gente vai ter um 8 aqui, 1 vezes 1, 1. Então, a gente tem 1/8.
né, de chances dessa criança ser uma menina, por isso que a gente multiplicou por meio, e 1/4 a probabilidade dela ser tipo sanguíneo O. Se vocês multiplicarem 8 vezes 12,5%, né, que é a probabilidade, a gente vai chegar no número de 100%. Que loucura é essa, professor? Você está ficando maluca, né? Que conta doida é essa? Mas é uma forma simples de você conferir ambos os resultados. Então, se você tiver feito de cabeça isso daqui, você sabe que é 1/8 de chance de ter, como é que você vai saber se bate com essa porcentagem aqui? 1/8, gente, é uma parte, né, de 8 aqui. Então, seria 100 dividido por 8. 100 dividido por 8 é 12,5. Comum que vem em porcentagem, é comum que vem em fração aqui também. Então, as questões nem sempre vêm de uma forma muito simples assim para a gente entender. E você tem que fazer lá o cruzamento para poder entender de onde que vem e depois ainda calcular essas porcentagens. Mas sempre lembrem, a porcentagem, vocês fazem o cruzamento, igual eu fiz aqui, dos alelos. Se falou é menina ou menino, vocês vão ter que multiplicar por um mês, se vocês estiverem trabalhando com fração, for mais fácil, tá? Tem gente que prefere assim, consegue raciocinar melhor assim, e tem gente que prefere assim. Se vocês estiverem pensando, né, em números fracionados aqui, né, vocês multiplicam por 0,5, que é a mesma coisa que multiplicar, né, por meio aqui. Então, a probabilidade ela tem que receber essa nova informação aqui, porque você está designando o sexo. E o sexo sempre é meio, né, 50% de chance de ser menino, 50% de chance de ser menina. Eu falei com vocês que eu ia explicar a questão do fator RH. Então, nunca aqui, se você misturar aqui no cruzamento, houver, deixa eu abrir um Jamboard, no cruzamento aqui dos pais, né, uma criança, se você tiver no, deixa eu lá, se você tiver na criança, vamos supor aqui, os pais, o pai era, não, deixa eu começar aqui. A criança era fator negativo, então ela era errinho aqui, né, duplo recessivo. Se ambos os pais tiverem o fator RH positivo, olha só, eles podem ser heterozigoto. A gente não tem como saber se eles eram homozigotos dominantes ou não. Então, para o filho aqui ter o fator RH negativo, os pais podem ser, sim, RH positivo, tá? Isso aí, de vez em quando, causa uns erros aí de interpretação. Porque a gente tem 1/4 de chance aqui, né? É a mesmíssima coisa desse cruzamento aqui, ó. Então, o indivíduo lá do RH positivo, ele pode ter o fator heterozigótico aqui, né, com o gene recessivo, e ter a probabilidade da criança ser RH negativa. O que não tem como acontecer aqui é ambos os pais serem negativos. E aí você vai ter uma situação em que você tem os pais duplo recessivo aqui, né, que é a única opção para eles terem um RH negativo, e o filho ter o RH positivo, né? Você não sabe se ele é dominante ou recessivo, porque ambos os genótipos aqui, né, geram o fator RH positivo, então você só sabe o fenótipo. Mas se você sabe que o fenótipo dos pais é negativo, é impossível que essa criança tenha o gene o alelo, né, do gene dominante. Não tem como existir esse cruzamento aqui. Então, se os pais têm um fator RH negativo, o filho não pode ser positivo. Para essa opção acontecer aqui, ou o pai não é o pai, ou os pais não são os pais. Então, um abraço para vocês, gente, e um bom final de semana, tá bom? E até a próxima aula.